Mas eu quero ler com você esse texto de Lucas 24, 49, o Evangelho de Lucas 24, 49, uma palavra de Jesus aos seus discípulos. Lucas 24, 49, depois Atos capítulo 1, verso 8. Lucas 24, 49 e depois Atos capítulo 1, versículo de número 8. Palavra de Jesus aos seus discípulos. Jesus está aqui preparando para sair desse mundo, para voltar para o Pai, mas ele diz assim, instruções finais de Jesus, capítulo 24 de Lucas, versículo 49, podemos ler? Podemos? Diz assim, agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, ou, em outras traduções, revestidos do Espírito. Agora passe algumas páginas, Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus aqui deu instrução aos seus discípulos, Jesus é assunto aos céus, e aqui os discípulos começam, debaixo dessa palavra, a obedecer esse princípio. Olha o que diz, Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder, diga comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aleluia. Pai, a tua palavra é santa, é viva, é eficaz, nunca volta vazia, produz aquilo pelo qual é enviada a fazer, leva cativa a nossa mente ao teu trono, ministra ao nosso espírito, cala toda voz aqui neste ambiente, e a única voz que venha falar conosco é a voz do Senhor, é a voz certeira, é a voz abençoadora. Então cala todas as outras, e que a voz do Senhor fale em nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Então o tema dessa noite é revestidos de poder. As últimas palavras de uma pessoa são importantes. Quando alguém está pronto para partir desse mundo, via de regra essa pessoa, ela chama os seus familiares, ela chama as pessoas ali, convida as pessoas para que estejam com ela, e ela dá as suas últimas palavras. Jesus, ele deixa as suas últimas palavras aos seus discípulos, e as suas últimas palavras, ou as suas últimas instruções, elas são importantes para os seus discípulos, porque até então Jesus estava com os discípulos, ele caminhava com os discípulos, mas Jesus, ele não ia estar mais com aqueles homens, e ele enviaria agora um outro, e ele diz para que aqueles homens então se preparassem, para que eles fossem revestidos de poder, revestidos de poder. E o texto de Atos que diz, Atos capítulo 1, fica com sua Bíblia aberta por gentileza, Atos capítulo 1, verso 4, diz que os discípulos, eles aguardavam essa promessa, eles aguardavam, eles esperavam a promessa do Pai, eles estavam ali conscientes desta promessa, e aonde foram dadas essas instruções? Atos capítulo 1, verso 12, então voltaram da Jerusalém, do monte chamado Olival, ou seja, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, quando ele está direcionando essas palavras aos seus discípulos. E o que era o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras representava o lugar onde Jesus estava sendo prensado, era um lugar onde ele estava sendo prensado, amassado. E sabe, irmãos, em um contexto espiritual, o Monte das Oliveiras, ele vai representar para nós um cenário de dor, de sofrimento. E Jesus está dizendo para aqueles homens que foi aonde que Jesus sentiu o seu corpo, o peso dos pecados da humanidade, e naquele momento Jesus estava sendo esmagado no Monte das Oliveiras. Ele dá essas palavras, e eu quero deixar aqui já uma verdade espiritual para a sua vida, que são nos lugares de dor e sofrimento que vão sair as direções espirituais para você. Eu vou repetir, são nos lugares de dor e sofrimento que vão sair as direções espirituais para a sua vida. Sabe, é quando nós somos prensados é que sai o azeite, o melhor azeite, vai sair daí. É quando você está sendo prensado por Deus, amassado por Deus,
E Deus está lapidando você, e Jesus está lhe dando uma direção aos seus discípulos. Sabe, duas palavras vão me chamar a atenção nesse texto. Duas palavras muito importantes aqui. Primeiro, a pergunta é: como nós podemos ser revestidos de poder? Como nós podemos ser revestidos de poder? A segunda é: por que eu devo ser revestido de poder? Jesus está dizendo, é uma ordem clara aos seus discípulos: vão para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se você pudesse circular essa palavra poder, a palavra poder aí no grego significa dunamis. A mesma palavra que, trazendo para o nosso português, ela vai significar dinamite. É um poder dinâmico, porque o poder do Espírito é um poder dinâmico. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando nós estamos revestidos da autoridade do Espírito Santo, nós somos como um poder dinâmico, uma dinamite. A palavra de Deus diz que por onde os apóstolos passavam, por onde aqueles homens chegavam, eles eram conhecidos como aqueles que alvoroçaram o mundo, porque eles estavam cheios de poder e de autoridade. E essa autoridade não vinha deles, essa autoridade vinha do Senhor. Então, como ser revestido de poder? E por que nós devemos ser revestidos de poder? Meus irmãos, Jesus ele diz aos seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém. E eles obedecem, dando alguns passos importantes nessa espera tão importante, que era ser cheios de poder. E aí eu quero falar primeiro sobre o não se ausentar. Eu quero que você diga para alguém que está do seu lado aí, eu sei que você não gosta disso, mas diga assim mesmo não gostando. O lugar do fracasso haveria de ser o território da vitória. Qual o lugar que Jesus menos foi recebido? Jesus disse: o lugar que eu fui mais humilhado é onde eu vou manifestar a minha glória e o meu poder. Jesus disse para aqueles homens: vão para Jerusalém. Podia ter mandado eles para qualquer outro lugar, podia ter mandado eles para qualquer outra cidade, mas eles diz: vão para Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos de poder. Eu quero liberar uma palavra sobre nós aqui nessa noite, que Deus está preparando você para um lugar onde o nome dele vai ser glorificado e exaltado, onde ele vai te encher com a graça e com o poder dele do alto, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Sabe, o mesmo lugar onde Jesus foi humilhado, ali também ele deveria ser exaltado. O palco do padecimento deveria também ser o cenário do derramamento do Espírito Santo. Meu espírito vai ser derramado ali. Olha o que disse um certo escritor chamado Marshall. Ele disse: o lugar onde Jesus foi rejeitado haveria de ser o lugar onde começaria um novo testemunho dele. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Ei, no lugar onde você foi ferido, é onde Deus vai trazer remédio para curar feridas de outros. Quem pegou isso? No lugar onde você foi ferido, é onde Deus vai tratar você, vai curar você, vai derramar sobre você o azeite do alto, para que você possa derramar na vida de outras pessoas. Aleluia! Sabe, olha o que diz Atos capítulo 1, verso 14. Então diz que esses homens perseveraram. Atos 1,14 diz: todos eles se reuniam em oração, com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres, também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. O revestimento de poder, irmãos, por que eu devo buscar o revestimento de poder? Porque o revestimento de poder é uma promessa de Jesus. Ele disse: vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É uma promessa. Então, se é uma promessa, eu tenho que buscar. E como que eu busco? Através da oração. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que ora. Você tem que gostar de orar. Deixa eu dizer uma coisa para você: as lutas vão vir. As lutas vão vir. O dia mau vai chegar na sua vida. Se não chegou, vai chegar. Porque o dia mau vem para todo mundo. E o que vai te sustentar? Não é seu dinheiro, não é sua fama, não é o carro que você tem, não é a casa, não é os amigos, é a presença de Deus. Jó perdeu tudo,
A única coisa que sobrou para ele foi um caco de telha. Mas ele não perdeu a presença. Bem sei que o meu Redentor vive. Por fim ele vai se levantar. O que te fortalece é a presença de Deus. O que te fortalece é a presença do Senhor, é a comunhão com o Espírito Santo. Deus está dizendo para você: ore mais, porque eu tenho algo a fazer na sua vida. Quando Deus está te levando para o lugar de oração, é porque Deus está dizendo para você: eu tenho algo a mais para a sua vida. É uma promessa de Deus. E a pergunta é: você vai deixar de buscar uma promessa? É uma promessa de Deus para a nossa vida. E se é uma promessa, eu quero. Se é uma promessa, eu vou correr atrás. Se é uma promessa, eu vou buscar. Se é uma promessa, eu vou querer. Eu vou me desgastar nisso. Além de ser uma promessa, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Olha, preste atenção. Quando Jesus chega diante de um homem e ele diz assim: o meu filho é jogado na água e no fogo, não é isso? Eu pedi os teus discípulos para que expulsasse o demônio sobre ele, e eles não conseguiram. O que Jesus diz? Ó geração incrédula. Ele chama seus discípulos de ó geração incrédula. Até quando? Essa casta só sai com jejum e oração. É preciso um investimento de tempo. É preciso uma dedicação. Meus irmãos, os dias são maus. Acredite em mim, os dias são maus. O diabo não está brincando, não. E nós precisamos, nós falávamos sobre isso essa manhã. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se as trevas estão avançando, é porque a luz recuou. Se o mal impera, é porque o bem não está colocando a mão no microfone, ou não está subindo aos montes e dizendo em voz bem alta, falando: não, aqui não. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Aqui tem uma embaixada. Você tem que falar: aqui na minha casa tem uma embaixada. Aqui não tem demônio, não. Aqui vai bater retirada aqui da minha casa. Aqui nessa rua tem uma embaixada. Aqui nessa cidade tem uma embaixada. Mas por que tantas coisas acontecem? É porque nós estamos calados. Nós estamos vazios. Estamos fracos na oração. Revestidos de poder, é uma ordem. Vocês precisam ir. Olha o que diz Lucas 24:49, que nós lemos: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Sabe por que nós devemos, como ser vestido de poder? Essa é a primeira pergunta. Nós precisamos considerar em alta estima a promessa do Pai, irmãos. Em autoestima. A nossa expectativa com relação ao que Deus diz deve ser mais alta e mais confiável possível. Deus falou, Deus disse. Hoje nós vivemos numa geração que por qualquer coisa elas desistem. Nós precisamos crer. É promessa de Deus. Deus falou para mim. Vai ter problemas, vai ter desafios, vai, mas eu vou para cima. Quem aqui já viu os Vingadores? Quem já viu os Vingadores? Pode levantar a mão, não é pecado, né? Os Vingadores. Lembra daquela cena? Vamos exemplificar aqui mais ou menos o que é um crente cheio do Espírito Santo, né? De forma assim simples. Lembra daquela cena que chega aquele Deus lá, o irmão do Thor? Como é que é o nome dele? Vocês estão sabendo, né? É brincadeira. Chega o Loki lá perto do Hulk. Você lembra da cena? Eu sou o Deus tal. Você lembra dessa cena ou não? Eu sou. Começa a falar. Você acha que o cara vai dar uma surra do Hulk agora? O Hulk faz o que com ele? Pega ele. Bum, 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 bum. Hulk esmaga. É assim um crente cheio do Espírito Santo. Se o diabo parar na sua frente, você fala: meu amigo, sai da frente, senão eu te atropelo. Aleluia, amém. Você vai ser um Hulk, irmão. Vai pegar o Loki assim, bum, 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 bum. Aqui esmaga. Ou seja, um crente cheio do Espírito Santo revestido. Que eu quero dizer para você, ele é tomado de uma graça de Deus. Ele é tomado de um poder sobrenatural. Ele está cheio do Espírito. Não é dele, vem de Deus, vem do alto. Sabe? Vem do Senhor. As promessas do Senhor, elas devem ser levadas a sérios, porque as promessas de Deus, elas são verdadeiras.
Deus não faz promessas, irmãos, que não pode cumprir. A mentira não faz parte da essência de Deus. O texto bíblico, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Ele está dizendo: vão para lá, porque eu vou derramar sobre vós o poder, o revestimento. Então vou ficar esperando aqui, porque o Pai prometeu, e Ele vai derramar sobre a nossa vida. Eu quero mais. As promessas de Deus não são revogadas. A natureza de Deus não permite que Ele minta ou faça algo que se arrependa. Vocês desistem muito fácil às vezes. Nós precisamos gastar tempo em oração. Nós precisamos buscar, clamar, fazer como aquela mulher diante do juiz, aquela viúva que estava lá todo dia, me dá causa. E o juiz disse: eu tenho que abençoar essa mulher, senão eu estou até com medo dela fazer alguma coisa comigo. Isso é um crente que não para de ir diante de Deus, em oração, em fervor, em busca, dizendo: Deus, eu quero ser cheio, eu quero a tua presença, eu quero a tua unção. Não é carro, não é casa, não é bens materiais, é a presença de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa ter isso, mas é tão bom quando você tem a presença do Espírito Santo. É tão bom quando você está cheio do Espírito Santo. Ô irmão, você fica um crente destemido. Aleluia. Você fica assim louco. Fala: meu Deus, essa pessoa parece maluca. Você está cheio do Espírito. E eu estava pensando hoje nesse texto, falando: meu Deus. Aí Deus disse comigo assim: você vai fazer um paralelo. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Quando a gente fala de ser revestido, eu estou dizendo o quê? Eu estou com essa camisa aqui. É como se eu colocasse aqui um blazer por cima dessa camisa. Revestir é cobrir, é pôr por cima. O que Deus está dizendo para nós, preste atenção, é que a roupa que você tem, a forma como você está, com ela você não consegue combater o que está aí fora. Jesus está dizendo: ei, com a sabedoria que vocês têm, a forma como vocês são, vocês não vão conseguir vencer os desafios que estão aí. Mas vão para Jerusalém, fiquem lá orando, porque vocês serão revestidos. Eu colocarei uma roupa nova sobre vocês, uma autoridade, uma unção, uma graça, um poder, uma autoridade sobre a vida de vocês. A gente precisa considerar, antes de eu ler com você aqui esse paralelo que eu vou fazer, a gente precisa considerar a promessa de Deus, mas a gente precisa considerar os limites que foram estabelecidos. Ficar em Jerusalém. Jesus não estava dizendo que a oração deve ser feita só em um lugar. O que Jesus está dizendo para a gente é, até porque se o lugar deixar de existir, como que ficaria a oração? Então o lugar sinaliza um propósito. Tem um propósito pelo qual Deus está te enviando para onde está te enviando. Sabe o que eu tenho visto esses dias, irmãos? São pessoas movendo sem propósito. A gente tem que saber como que Deus nos move. E a gente tem que se mover por causa de um propósito. Às vezes tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas você vai ter que levar tempo para isso acontecer. Porque até bênção fora do tempo se torna maldição. Tinha um propósito. E teve um momento que Jesus sinalizou um lugar que nós devemos estar com determinada frequência. Mateus 6,6. Mas quando vocês orarem, vão para onde? Vão para o seu quarto. Ore em secreto. Fale com seu pai. Jesus sinaliza um lugar. O lugar da intimidade. O lugar onde eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou lá, que eu estou fazendo, que eu estou orando. O lugar onde eu não preciso enfeitar minha oração. Mas o lugar onde você se derrete, onde você chora na presença de Deus. Quem aqui entende o que eu estou falando? Quem aqui já foi tomado por uma graça de Deus? Minha esposa já viu isso muitas vezes. Às vezes ia deitar na cama, o Espírito Santo vai lá para a sala chorar. E passar a madrugada. Um dia Deus falou comigo, eu estava fazendo um propósito de meia-noite a 1, e Deus falou: você vai ficar hoje até as 4 da manhã comigo. Eu falei: Deus, mas eu estou tão com sono. Ele disse: até as 4.
precisa amar a presença de Deus, a gente precisa amar a Deus. Ficar lá, vai no seu quarto. Está longe de um lugar que Jesus sinaliza, irmão, está longe de um propósito. O que Jesus tem sinalizado na sua vida, o que Ele tem falado com você. Os dias são maus. Nós estamos vendo que o mundo a cada vez piora, em vez de melhorar. E nós precisamos estar revestidos, porque se nós não estivermos revestidos de Deus, nós não vamos aguentar a pressão que vai vir. Qual a geração que mais ansiosa que a gente vê? É a geração atual. Qual a geração que mais toma remédio? É a geração atual. As clínicas estão cheias de pessoas. Nós precisamos de um revestimento, porque a nossa luta, irmãos, muito mais do que coisas carnais, a nossa luta não é carnal, nossa luta antes é espiritual. Principados e potestades, demônios atuando, e nós precisamos estar revestidos de poder, revestidos da unção do Espírito. Então nós precisamos também considerar a nobreza do poder, até que do alto vocês sejam revestidos. Lucas 24, 49, Jesus estava dizendo que o poder delegado aos discípulos, ele vinha do alto, ele vinha da fonte, não vinha do governo, não vinha de um amigo. Que honra para aqueles homens serem os pioneiros de receber do próprio Deus o poder, a unção, a graça do Espírito Santo. A expressão do alto nos leva a refletir que o poder não foi dado por homens. Às vezes nós estamos esperando a aprovação de um homem, a aprovação de alguém. Meu irmão, a única aprovação que você precisa é do seu Pai. A única aprovação que você precisa vem do alto, vem do Senhor. Se Ele te falar vai, você vai. Se Ele falar fica, você tem que ficar. Tiago diz que todo aquele que é nascido de Deus é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas como eu vou entender isso? É quando eu estou totalmente banhado no Espírito Santo. Ser revestido de poder não foi uma ideia terrena, mas celestial. Não veio da terra, mas veio do céu. Não nasceu no coração do homem, mas um coração de Deus. Deus está dizendo, vocês precisam ser revestidos. Sabe, o único poder, irmão, que não pode ser comprado é aquele que vem do alto. Todos os outros poderes podem ser comprados. Eu quero entrar na política, eu posso lá fazer negociados, eu quero fazer isso, eu posso comprar, mas o poder do alto não se compra. O poder do alto é na oração, é na busca, na entrega, no quebrantamento, e a unção vem sobre a sua vida. Tem como comprar Deus. Paulo e Silas saíram pregando o evangelho, curando pessoas. Os filhos de Cefa acharam aquilo interessante e falaram, nós também queremos fazer o mesmo. Quanto que é? Não tem preço. O preço é a oração. Então nós vamos fazer do nosso jeito. Mas o que aconteceu? Nós expulsamos o nome do Deus de Paulo. O demônio disse, o Deus de Paulo nós conhecemos, Paulo também. Vocês quem são? Cuidado para você não ir para a guerra e morrer revestido da armadura de alguém só porque ele tem fama. Cuidado para não querer pegar carona na unção do outro e morrer. Porque o que é de Saul é de Saul, o que é seu é seu. Deus está dizendo, eu não quero te honrar com roupa de Saul, eu quero te honrar com a roupa que você tem. Você não precisa de popstar, você não precisa de gente que é famoso no Instagram, você não precisa disso ou daquilo, porque a minha glória vai ser derramada sobre a sua vida, e o meu nome será glorificado em você, do jeito que você é. Mas Davi diz, interessante, a roupa de Saul, a armadura de Saul, eu vou me revestir, vou colocar por cima. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça, um capacete de bronze. Davi o que fez? Prendeu a espada sobre a armadura, tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Aí ele diz assim, ó, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Disse a Saul e tirou a armadura. Qual armadura você está vestindo que vai te impedir de vencer essa batalha? Tira ela nessa noite.
Porque a única coisa que Deus quer derramar sobre a sua vida é a presença, a unção dele sobre você. Deus está dizendo para Davi: Davi, se você vence essa guerra com a armadura de Saul, a glória seria de Saul. Tem gente querendo fazer glória em cima do seu nome, dizendo para você: faz assim porque eu tenho tantos seguidores aqui, faz aquilo porque... Deus está dizendo para você: obedeça a minha palavra, não quebre os princípios. Davi começou a ser ministrado naquela hora. Imagina o pastor Fábio, ele sendo ministrado, porque Davi, ele sabia quem o revestia de poder e autoridade. Davi, ele vai dizer assim: agora eu vou declarar para vocês uma história. Eu, certa feita, para defender as ovelhas do meu pai, estraçalhei um urso e matei um leão. Uau, irmão, quem estraçalha um urso e quem mata um leão? Um homem normal, um ser humano normal. Eu já vi vídeo de homem correndo de urso. Agora um cara chegar e dar de frente para um urso e matar um urso, matar um leão, quem faz isso? É só se tiver revestido do poder e da autoridade de Deus. Deixa eu declarar uma palavra sobre a sua vida. Quando você está revestido do poder e da autoridade de Deus, você vai começar a fazer coisas que você jamais pensou em fazer. Deus vai te dar ideia, sabedoria, graça, unção, poder e autoridade. Eu declaro sobre você essa noite uma unção sobrenatural do Espírito Santo, uma ação poderosa de Deus vindo sobre a sua vida. Eu estou revestido. E Deus está dizendo para ele: para que, Davi? Você vai querer se revestir da armadura de alguém, se você já está revestido com meu poder? Olha o que acontece. Davi está dizendo: eu vou fazer da minha forma. Ele pega, versículo 40, 5 pedras de um riacho, coloca na bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Eu imagino os soldados olhando e dizendo: esse camarada é maluco, esse camarada é doido. Como é que ele vai enfrentar um homem de guerra experiente apenas com cajado, pedras e funda? Golias estava revestido. Olha o que diz o verso 41. Golias com o seu escudeiro à frente, já tinha até escudeiro, caminhava em direção a Davi, rindo. Olha, rindo, porque é assim que o diabo faz, ri da sua cara. Mas daqui a pouco ele vai ter que bater em retirada. Ele ria com desprezo do belo jovem ruivo. E ele grita para Davi, não apenas ria, mas ele grita: eu por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E ele amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses. Aí ele diz assim: venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens. Berrou Golias. Irmão, um exército, presta atenção, um exército está lá, todo mundo está temendo do cara, todo mundo está temendo. Mas Davi, pequenininho, uma funda, uma pedrinha, 5 pedrinhas no bolso, está lá, mas cheio do poder. Oh, aleluia, cheio da unção de Deus. Davi olha para aquele homem, está todo mundo aqui. Davi olha e responde ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Agora nós vamos trocar aqui. Você vai falar assim, ó: eu vou contra ti, revestido do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo: você vem a mim com espada, com escudo, com escudeiro à frente, todo preparado, todo armado. Eu não estou sozinho, eu estou com aquele que é poderoso, que me deu a graça de matar urso e leão. Eu estou com o Senhor dos Exércitos. É hoje o seu fim, acabou, você cai hoje. Ei, irmão, levante a tua mão. Por que você está temendo? O Espírito de Deus manda eu te dizer: a glória do Altíssimo vai te envolver, o poder do Espírito vai ser derramado sobre a sua vida.
Eu sinto uma graça de Deus aqui essa noite. Eu posso ouvir os crentes essa noite glorificando ao nome de Jesus. Eu posso ouvir você nessa noite já recebendo graça sobre a sua vida, poder sobre os seus ombros, poder sobre a sua mente, poder sobre o seu corpo, poder sobre os seus ossos, poder sobre os seus nervos. Eu não estou sozinho. A Thay pode vir aqui para a gente poder partir para encerrar. Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou, eu estou revestido dele. Ele está com roupa de pastor, ele não tem armadura, mas ele tem uma unção, ele tem graça. Ele é pequeno, ele não é alto, ele não tem espada, mas ele está revestido do poder, da graça de Deus. Meu irmão, não são as suas habilidades que te dão vitória, é a graça de Deus sobre você. Sabe qual é o dia mais triste da sua vida? E da nossa vida, da minha vida? É quando o Espírito Santo já não estiver mais em nós. Esse deve ser o dia mais lamentável, o dia mais triste. Porque a única coisa que dá alegria a um crente é a presença do Espírito Santo, é a graça de Deus, é o poder do Senhor. Sansão sabe que vai morrer, é o último dia de vida dele, mas ele diz: eu quero morrer sentindo mais uma vez o revestimento que estava sobre mim. Mesmo que eu morra com os inimigos, eu quero morrer sentindo essa graça. Não troque a unção de Deus por uma noite. Não troque a unção de Deus por nada nesse mundo. A presença de Deus é a coisa mais valiosa que você vai ter na sua vida. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. Olha a confiança, a certeza, a audácia de Davi. Porque quando você está revestido do poder de Deus, você não teme cara feia. O mal vira bem ao seu favor. Vão amaldiçoar você, Deus transforma a maldição em bênção. Botou seu nome da boca do sapo, deu diarreia no sapo. Fizeram isso, sangue de galinha preta, que não sei o que. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Eu estou guardado, selado, protegido por Deus. Ele vai à minha frente, à minha direita, à minha esquerda, atrás, por cima, por baixo. Eu estou revestido, eu estou tomado pela glória. Tem crente aqui essa noite para adorar o nome de... Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus está dizendo para pessoas aqui: hoje é a noite de você voltar a jejuar como antes. Hoje é a noite de você voltar a orar como antes. Porque o meu Espírito está querendo ser derramado sobre o meu povo. O meu Espírito está querendo ser derramado sobre você. Hoje o Senhor está dizendo: apruma-te, endireita as tuas veredas. Porque eu quero usar a sua vida. Tu és profeta, tu és profetisa, tu és um servo do Deus Altíssimo, tu és alguém que Deus chamou. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre você. O revestimento de poder está vindo sobre ti. Eu quero declarar: os seus dias estão prestes a ser mudados, a sua história de vida está prestes a ser mudada, os seus finais de semana estão prestes a ser mudados. O Espírito de Deus será derramado sobre ti, e você será cheio do conhecimento do Altíssimo. A depressão vai bater em retirada, a angústia vai embora, o mal vai embora, o medo vai embora. Oh, porque o Espírito será derramado sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo.
Hoje você vai morrer, porque o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. E eu encerro dizendo: todos aqui estão reunidos saberão que o Senhor salva seu povo. Para quem está revestido de Deus, entende que não é por causa da espada, não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele vai entregar você nas nossas mãos. O Ramachicando Rebiaçoba. Fica de pé, querido. Eu oro para que o Espírito Santo te revista de uma autoridade sobrenatural agora. Eu oro para que quando você estiver orando no seu quarto, o vizinho da direita e da esquerda seja tomado pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Eu oro para que os seus pés, você comece a pisar firme, uma unção, uma graça de Deus, uma certeza venha sobre você, e você venha começar a caminhar debaixo de uma autoridade sobrenatural do Espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Davi tinha uma roupinha de pastor, mas estava revestido pelo poder do Espírito. Era simples, mas tinha o poder do Espírito. Ele não era guerreiro, mas tinha o poder do Espírito. Deus está dizendo para você: a minha unção na sua vida basta, a minha presença na sua vida basta. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Deus está dizendo para você: seja revestido de uma autoridade, de um poder, de uma graça sobrenatural. Eu vejo cadeias sendo quebradas agora no seu lar, na sua família, na sua casa. Eu vejo cadeias sendo quebradas agora em nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora dizendo: Senhor, eu preciso desse revestimento, eu preciso ser cheio. Não tem como fazer a obra de Deus, irmão, se você não estiver com Deus. Não tem como você enfrentar este mundo se você não estiver revestido do poder e da autoridade do Espírito. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, essa noite: se alinha comigo, fica no lugar que eu te coloquei, permaneça firme, continue orando, continue buscando. O que não pode faltar na sua vida é a minha presença, é a minha graça. Eu estou te aperfeiçoando, a unção de Deus está sendo derramada sobre ti. Deus está trazendo um revestimento sobre você, Deus está trazendo um revestimento sobre a sua vida. Ele está te revestindo agora. Mas eu sou tão simples, eu sou o menor da casa de meu pai, não interessa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você deseja nessa noite mais de Deus, você está com fome como eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar essa noite. Nós vamos buscar nessa noite ser revestidos do poder de Deus, ser preparados para enfrentar o mundo lá fora, ser cheios do poder do Espírito para lidar com as dificuldades na família, no lar. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você precisa ser revestido, você precisa ser revestido. Nós precisamos voltar à essência. Enche-me de novo, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
Queria que você desse as mãos e quem está do seu lado aí nessa noite, e você fechasse os seus olhos e orasse juntamente comigo agora. Vamos orar agora, vamos levantar a nossa voz em oração, porque é uma ação do Espírito Santo neste lugar, nessa noite. Deus me mostrava essa noite cadeias sendo quebradas aqui, julgos sendo quebrados aqui da depressão, do suicídio. Há uma unção de Deus que está vindo sobre você, pousando sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros. O Espírito Santo está sendo derramado aqui essa noite. Eu queria que você orasse, levante a sua voz em oração. Vamos lá, vamos movimentar aqui esse lugar essa noite, em oração. Vamos movimentar esse lugar essa noite, porque eu vejo livramento de Deus aqui, livramentos de Deus acontecendo sobre a sua vida agora. O Senhor renovando o seu ânimo, o Senhor renovando a sua mente, o Senhor renovando o seu coração, o Senhor renovando agora o seu intelecto, o Senhor renovando agora o seu corpo. O renovo de Deus vem sobre você, um revestimento de autoridade vem sobre você. Nós dizemos agora: o medo saia em nome de Jesus. Nós dizemos agora: a depressão vai embora agora em nome de Jesus. Nós dizemos agora em nome de Jesus: cai por terra todo o mal, toda ação do maligno agora. Se levante neste lugar um exército, irmãos e irmãs, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, revestidos de autoridade, revestidos de unção, revestidos de poder do Santo. Pai, nós declaramos essa noite, nós oramos essa noite. O Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia. O Senhor nos deu um espírito de autoridade, um espírito de poder. O Senhor nos deu um espírito de poder. O espírito de poder seja derramado sobre nós. Os profetas de Deus sejam levantados nessa casa. Os mestres sejam levantados aqui essa noite. Oh Deus, nós declaramos agora o poder do Espírito sendo derramado, as mãos sendo fortalecidas, os pés sendo fortalecidos, o ânimo, o vigor, a graça do Senhor sendo derramada neste lugar. Mais do teu Espírito, mais o teu Espírito, mais o teu Espírito, mais o teu Espírito. Oh Deus, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus.
declaramos: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Oh, eu já ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, Profetize as isso. trevas